Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Hoje à noite trago histórias de cemitério para seu entretenimento. Então fiquem confortáveis e deixem a escuridão tomar controle. Há cerca de 15 anos, eu trabalhava meio período para meu pai em um cemitério nos arredores da cidade. Não era nada glamuroso, principalmente manutenção do terreno. Ele cuidava do paisagismo, cortava a grama, aparava e regava, além de limpar após os serviços. Eu era o par extra de mãos que ele chamava após grandes funerais ou feriados, quando as coisas ficavam bagunçadas, pois as pessoas deixam muita coisa. Lenços, embalagens, restos de comida e garrafas de cerveja. Não desrespeitávamos os mortos, pelo contrário, a família apreciava voltar para um túmulo limpo. Era um trabalho simples e tranquilo, e honestamente não me importava. E também não era assustador, pelo menos não por muito tempo, eu só trabalhava durante o dia. Nada paranormal, nenhuma figura estranha, nenhum ponto frio, apenas grama e pedras e as coisas normais. Então havia um enterro agendado para uma família de 3, um marido e uma esposa e seu filho, vítimas de uma invasão domiciliar. Os detalhes eram nebulosos. Eu não tinha prestado muita atenção nas notícias na época, mas meu pai me disse que suas vidas foram tiradas enquanto estavam em casa. Algo brutal e sem sentido. Os túmulos deles ficavam perto do fundo do cemitério, na seção de prestígio, onde os locais proeminentes costumavam ser sepultados. Passamos um dia inteiro preparando a área, limpando a vegetação, podando árvores e espalhando cascalho novo. Tinha que ser perfeito. E então, é claro, tivemos que isolar a área para evitar que alguém mais entrasse enquanto o serviço estava acontecendo. Fui até lá, mesmo sem estar programado para trabalhar, apenas para pegar meu pagamento e dizer oi para meu pai. Quando cheguei, vi o estacionamento cheio e percebi que o serviço deve estar em andamento. Então entrei em silêncio pelos fundos para não incomodar. Meu pai estava lá dentro. Ele parecia distraído. Ele olhava para as janelas como se esperasse algo, e quando perguntei o que estava acontecendo, disse que tudo parecia estranho. Ele disse que alguns SUVs pretos haviam parado no final do cortejo fúnebre, bem atrás dos outros veículos, e de um deles saiu um homem cercado por 4 ou 5 seguranças vestidos de ternos escuros. Eu imaginei que fosse algum parente de alto perfil, talvez proteção policial, dado como a família morreu, mas meu pai não tinha tanta certeza. Ele disse que a atmosfera mudou quando chegaram, como se todos soubessem que não deviam questionar. Ele riu disso, mas ficou claramente perturbado. Então eu saí com meu cheque e tentei não pensar muito mais nisso. Naquela noite, estávamos todos na casa dos meus pais para o jantar. Minha mãe fizera cirurgia no joelho, então a ajudávamos. Estávamos no fim da sobremesa quando meu pai começou a ficar inquieto de novo. Ele não conseguia se livrar da sensação de ter esquecido algo importante. Checamos tudo, o fogão, as portas, o cachorro. Ele ligou para minha irmã e estava tudo bem. Então ele disse, e se eu esqueci de trancar algo no cemitério? Ele não era o dono, mas tratava o lugar como se fosse. E se algo acontecesse, a culpa inevitavelmente cairia sobre ele. Eu me ofereci para uma rápida verificação. Estava escuro, mas imaginei que levaria no máximo 15 minutos. Trancar a porta, tranquilizar a mente, pronto. Ignorei a hesitação dos meus pais. Eu não acreditava em superstições e não é como se os mortos fossem se levantar e reclamar. Eu dirigi até lá e entrei no estacionamento, e foi quando eu vi o carro. Era velho, batido e definitivamente não pertencia àquele lugar. Parecia imóvel há anos. A pintura estava desbotada pelo sol e os pneus afundados no cascalho. Andei ao seu redor, estava vazio. Eu sacudi isso e entrei no escritório e tudo parecia bem. As portas estavam trancadas e as luzes apagadas. O equipamento estava guardado e liguei para meu pai do fixo para dizer que estava tudo bem. Ele parecia aliviado. Enquanto trancava a entrada principal, algo me chamou a atenção. Os portões principais do cemitério, que deveriam estar trancados com corrente, estavam escancarados, com o cadeado pendurado ao lado.
Foi nesse momento que senti um arrepio na nuca. Algo estava errado. Eu me convenci de que era nada. Talvez meu pai tenha esquecido de acorrentá-lo após a correria. Eu quase desisti, mas não consegui. Algo me compelia a verificar. Então, contra o meu melhor julgamento, eu ignorei o carrinho de golfe e percorri o terreno a pé. Tudo estava bem até eu chegar ao fundo. Aquele túmulo da família, os novos que acabamos de cavar, estava destruído. Terra amontoada de lado, uma lápide derrubada e 2 pás jogadas na grama, e sulcos profundos na terra mostravam que alguém tinha trabalhado rápido. Eles estavam roubando o túmulo. Eu virei para correr e foi quando tudo ficou escuro. Quando recobrei a consciência, estava deitado de bruços na grama, com a cabeça latejando. Ainda estava escuro e por um segundo pensei que tinha sonhado até ouvir as pás, aquele raspado metálico de aço na terra. Tentei me mover e havia algo frio pressionado na parte de trás do meu crânio. Eu congelei. Nunca esquecerei aquele som, o martelo sendo puxado para trás. Levantei a mão devagar, nem sequer falei. Respirei, superficial e aterrorizado. Eu podia ouvir pelo menos 3 vozes baixas e rápidas, não em inglês. Eu não conseguia identificar o idioma, mas a intenção era clara, que eu não deveria me mover. Depois do que pareceu 1 hora, um deles latiu algo afiado, outro pressionou meu ombro para baixo e me disseram para deitar e contar até 100. Contei até 6 antes de tudo escurecer de novo. Quando acordei novamente, estava numa cama de hospital. Minha cabeça fora rachada. Concussão, costelas machucadas, desidratação. Meus pais estavam desesperados. Meu pai entrou em pânico depois que eu não voltei em meia hora. Ele dirigiu até o cemitério e encontrou meu carro, porta do motorista aberta, pneu furado e nenhum sinal de mim. Ele chamou a polícia que chegou minutos depois e me encontrou inconsciente atrás do túmulo. Os ladrões já haviam ido embora. Eles haviam exumado completamente o caixão do marido, arrombado, esmagado em pedaços e levado algo de dentro. O que era, ninguém nunca disse. Joias, dinheiro, um USB, tudo isso cheirava a algo mais profundo do que um simples roubo, e quem quer que fossem aqueles homens do funeral, ninguém na família falava sobre isso. A polícia registrou meu depoimento, mas nada resultou disso. Sem prisões, impressões digitais ou câmeras, até meu pai pedir melhoria na segurança. Agora eles têm luzes de movimento, portões trancados, câmeras, tudo. Geralmente eles capturam guaxinins ou algum morador de rua dormindo no estacionamento. Mas eu nunca voltei à noite e nunca vou voltar. Isso ocorreu há cerca de 4 meses. Meu amigo pediu minha ajuda por telefone. O carro de trabalho dele não funcionava. Ele trabalha com segurança privada, verificando propriedades vandalizadas ou invadidas, e esta noite fazia uma patrulha tardia sozinho. Eu disse que sim, porque levaria pelo menos algumas horas para alguém da empresa dele chegar até ele. Ele me enviou sua localização e eu comecei a ir para lá. Nunca pensei muito nisso, até virar na garagem e perceber onde ele estava. Um cemitério, claro. E não perto da entrada também. Ele estava bem no lado distante da propriedade. Então mantive meus olhos à frente e dirigi pela estrada sinuosa do cemitério. Ele acenou com a lanterna para me ajudar a encontrá-lo. Parei ao lado do carro e perguntei o que havia acontecido. Ele disse que o carro morreu de repente enquanto dava a volta no lote de cascalho, simplesmente parou de funcionar. Pedi que ele abrisse o capô enquanto eu pegava os cabos de chupeta e alicates do porta-malas. Quando eu olhei embaixo do capô, vi que um cabo da bateria havia se soltado. Nada demais. Coloquei de volta e apertei o máximo possível com o alicate. No momento em que o cabo foi conectado, os faróis dele se acenderam. E foi aí que percebemos que não estávamos sozinhos. A cerca de 3 metros de distância, havia uma criança parada ali. Essa criança, talvez com 4 anos de idade, estava simplesmente nos observando. Meu amigo, que geralmente não se abala com nada,
disse oi e perguntou se eles precisavam de alguma ajuda, mas antes que pudéssemos terminar de nos olhar como que diabos é isso, nós dois olhamos para trás e a criança tinha sumido. Tenha em mente que não havia para onde eles pudessem ter corrido, sem que nós víssemos ou ouvíssemos, como eu disse antes, era cascalho e não havia pegadas. Meu amigo me disse que teve momentos aqui, vendo coisas espiando por trás das árvores ou lápides, mas ele disse que essa foi a primeira vez que ele viu algo apenas parado ali. Pedi a ele para passar na minha casa mais tarde, assim eu poderia apertar corretamente o cabo da bateria. Então eu saí. Ele passou na minha casa não faz muito tempo e me contou o que aconteceu após a minha partida. Ele havia esquecido sua lanterna. Ele voltou para buscá-la no pequeno estacionamento de cascalho onde eu tinha consertado seu carro. Mas quando ele chegou lá, não estava onde havia deixado. Ele olhou em volta e foi quando notou uma luz fraca a meio caminho de uma pequena colina próxima. Ele se aproximou e viu sua lanterna. Estava descansando em uma lápide. Ele não queria sair do carro. Quem iria querer? Mas ele se forçou a recuperá-lo. Justo quando ele estendeu a mão para pegá-lo, ele ouviu uma voz de criança. Ele só conseguiu entender uma das palavras. Saia. Então ele fez. Ele não veio direto para o meu lugar porque ele tinha mais uma propriedade para verificar. Mas a lanterna? Ele jurou que a deixou no chão, perto do carro, e de alguma forma ela acabou quase 1/4 de milha de distância, sentada em pé em uma lápide. E o que quer que tenha dito aquela palavra para ele não estava perto. Parecia que vinha de todos os lados dele. Ele disse que nunca mais voltará lá sozinho. E honestamente, eu também não iria. Isso aconteceu por volta de 2007, em uma pequena e remota cidade no oeste de Nova York. Eu estava com meus amigos Jane e seu namorado John. Estávamos caçando fantasmas, nada dramático, apenas explorando cemitérios antigos, tirando fotos e vendo se algo apareceria. Em certo momento, Jane quis tirar mais fotos, então John e eu esperamos no meu veículo utilitário esportivo enquanto ela se aventurava na parte mais antiga do cemitério com sua lanterna. Era quase meia-noite. Estávamos estacionados em uma estrada secundária e, embora fosse isolado, havia alguns postes de luz à frente na estrada. Jane estava atrás de nós à direita, mas ainda podíamos ver o balançar de sua lanterna. Tudo estava bem. Então aconteceu. John e eu olhávamos para a frente na estrada quando algo apareceu de repente. Debaixo de um poste de luz à esquerda da estrada, uma figura escura surgiu à vista. Quando digo escuro, não quero dizer escuro como uma silhueta. Quero dizer uma completa ausência de cor, mais escuro do que qualquer coisa que eu já vi. Era em forma humana, mas não humano, sem características, sem rosto, sem textura. Mas o que mais se destacava era o seu chapéu, de aba larga, chapéu de topo plano, quase como o de um antigo pregador ou agente funerário. Nós dois congelamos. Ele deu talvez 30 passos lentos, deliberados, e então, justo antes de alcançar o poste de luz do outro lado da estrada, ele se transformou. Ele mudou no meio do passo para a forma de um gato preto. Ainda aquele mesmo vazio, sem características, e desapareceu silenciosamente no campo aberto. John e eu simplesmente nos encaramos. Ninguém de nós falou por 2 minutos inteiros. E quando ele finalmente falou, tudo o que ele conseguiu dizer foi: "Você também viu isso, certo?" Estávamos apenas sentados lá em silêncio atônito quando James voltou, batendo na janela. Eu nem conseguia me mover para destrancar a porta. Levantei minha mão o suficiente para apertar o botão. Ela abriu a porta e brincou: "Parece que você viu o próprio diabo." John, um homem grande, alto e musculoso que não se espera que se abale facilmente, estava visivelmente tremendo. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas. Tudo o que ele conseguiu dizer foi gato. Tentei explicar o ocorrido, mas as palavras saíram confusas.
Meu cérebro ainda tentava entender aquilo, dando erro 404 por todo lugar. Jane não sabia o que pensar. Ela continuava dizendo coisas como: "Isso não é mais engraçado. Você está começando a me assustar." John estava tão perturbado. Ele insistiu que parássemos em sua igreja no caminho de volta para casa. Ficamos em frente à estátua da Virgem Maria, mãos entrelaçadas, sussurrando orações no escuro, enquanto John suplicava em voz alta por proteção. Voltando para casa, lembrei como tudo aquilo parecia loucura, até para mim. Anos depois, eu me reconectei com Jane depois que perdemos contato. A primeira coisa que surgiu sem surpresa foi aquela noite. Ela disse que não havia esquecido. Na verdade, logo após o ocorrido, por semanas, todas as cruzes na casa de sua mãe viraram de cabeça para baixo. Por si só, já que Jane e John estavam morando com a mãe dela na época. Isso não parou, até que sua mãe passou pela casa orando intensamente em cada quarto e abençoando tudo o que podia. Então algo o seguiu do cemitério? Eu não sei. Anos se passaram. Jane e John se mudaram para outro estado. Nós seguimos com nossas vidas. Então, um dia, recentemente, algo estranho aconteceu. Eu compartilhei essa história no Reddit, sem pensar muito nisso, apenas querendo tirá-la do meu sistema. Mais tarde naquele dia, nosso gato de 16 anos, meu amado animal de estimação, morreu subitamente em meus braços. Ele não estava doente. Apenas aconteceu e eu estava desolado. Meu marido compartilhou a notícia no Facebook e logo depois Jane me mandou mensagem dizendo que estava arrependida. Ela então acrescentou que o cachorro de 8 anos da família dela também havia morrido naquele mesmo dia, um pouco mais cedo. E então Kelly, outra amiga que ouviu a história, me mandou uma mensagem dizendo que seu cachorro completamente saudável de 6 anos também havia morrido naquele mesmo dia. 3 animais, 3 casas, 3 estados, todos perdidos em questão de horas. Depois que contei a história novamente, eu não contei para Jenny, eu publiquei online e não tenho certeza se algum dia contarei. Uma parte de mim quer desesperadamente respostas, mas outra parte de mim, a parte que ainda acorda à noite lembrando do vazio escuro, a forma de um homem, essa parte acha que talvez eu esteja melhor sem saber. Quando eu tinha 16 anos, consegui um emprego de verão trabalhando em um dos maiores cemitérios do Centro-Oeste. Não era exatamente um trabalho glamouroso, mas pagava razoavelmente bem e eu podia trabalhar ao ar livre. Outro rapaz da minha idade também foi contratado e nós dois passávamos a maior parte dos nossos dias caminhando pelos caminhos pavimentados com sacos de lixo, recolhendo lixo e flores artificiais levadas pelo vento. Apenas mantendo as coisas arrumadas para os jardineiros se concentrarem no paisagismo. O lugar em si era lindo, quase como um parque. O local tinha estradas sinuosas, grandes árvores, bancos tranquilos, usado pelos moradores para passear com cães e correr. Os turistas até paravam por lá às vezes por causa da antiga arquitetura e túmulos históricos, mas com todo esse movimento de pessoas, vinha muito lixo. Era uma tarde quente e estávamos trabalhando na seção leste, a parte com fileiras de mausoléus mais antigos escondidos à sombra de alguns carvalhos pequenos. Viramos uma esquina para uma rua mais estreita que corria ao lado de um dos maiores edifícios de pedra e foi quando a vimos. Uma mulher, talvez em seus últimos 60 ou início dos 70 anos, parada silenciosamente com as costas contra o lado do mausoléu. Ela apenas olhava fixamente para uma parcela familiar próxima, sem fazer nada. O que nos chamou a atenção de imediato foi seu traje. Ela usava uma saia longa de cintura alta com uma blusa estampada bem enfiada. Por cima disso, ela usava um cardigã de tricô, apesar de estar perto de 30 graus. Seu cabelo estava arrumado de um jeito que me lembrava fotos antigas do final dos anos 70, cachos suaves presos atrás, deliberado, não bagunçado. Ela olhou para cima como se tivesse saído de outra época segurando uma xícara de chá. Não uma garrafa de água, não um termo. Uma xícara de chá de porcelana com um pequeno pires na outra mão. Era delicado e floral.
algo que você esperaria ver no armário de porcelana da sua avó, e nós reduzimos a velocidade ao passar por lá. Ela nos notou e nos deu um sorriso educado e levantou a mão em um aceno lento. O cara com quem eu trabalhava acenou de volta e nós demos a ela um rápido "Olá". Nada estranho foi dito. Mas assim que passamos, eu sussurrei: "Isso foi estranho". Ele não disse nada. A princípio, apenas se virou para olhar para ela. Mas ela não estava mais lá, ela não tinha andado até a esquina. Ela simplesmente desapareceu. Nós paramos e realmente voltamos para olhar ao redor do mausoléu. Era de pedra sólida, sem lacunas, sem caminhos próximos, e a porta estava trancada. Não havia lugar para onde ela poderia ter ido que nós não teríamos visto ou ouvido. Nós trocamos um daqueles olhares que significava isso realmente acabou de acontecer, e tentamos ignorar o melhor que pudemos e continuamos trabalhando. Dias depois, voltamos ao galpão de equipamentos para pegar novas bolsas de viagem quando encontramos um dos jardineiros, um senhor idoso que trabalhava lá há muito tempo. Conversamos rapidamente e mencionei a mulher que vimos. Assim que eu a descrevi, ele sorriu como se estivesse esperando que disséssemos algo. Ela tinha uma xícara de chá? Nós dois dissemos sim, meio surpresos. Ah, sim, você viu a senhora. Aparentemente, ela havia sido vista por funcionários e visitantes por anos, sempre no mesmo lugar e sempre olhando para o mesmo grupo de túmulos. De acordo com o zelador, era um local de descanso de um homem e 2 filhos que morreram lá no início dos anos 80. A lápide da mulher mostra que ela faleceu em 2002, e os locais acreditam que ela pode ter visitado eles frequentemente quando estava viva, talvez até diariamente. Ninguém tem realmente certeza de como eles morreram, mas as datas são todas iguais para o pai e os filhos. A parte mais estranha? As pessoas só a veem por alguns segundos. Ela nunca fala ou se move, e sempre desaparece sem fazer barulho. Eu nunca mais a vi, mas aquele breve momento ficou comigo. Não era exatamente assustador, apenas inquietante de uma maneira silenciosa, como se tivéssemos entrado na memória de outra pessoa e não pertencêssemos lá. Quando eu estava na faculdade, peguei um emprego de meio período como assistente administrativo no Willowbrook Memorial Park, um cemitério judeu situado em alguns subúrbios arborizados. Na maior parte do tempo, era um trabalho tranquilo, arquivando, agendando, lidando com a papelada para as parcelas e às vezes atendendo telefonemas emocionais com a graça de um jovem de 19 anos. O Willowbrook seguia as horas tradicionais do Shabat, mantendo os portões bem fechados do pôr do sol de sexta-feira até a noite de sábado, sem exceções. Sempre terminávamos por volta das 3:30 nas sextas-feiras para respeitar a observância, mas às vezes a equipe do escritório demorava um pouco mais para resolver algumas coisas de última hora. Naquela sexta-feira, uma semana antes da Páscoa, fiquei até tarde com Nancy, a gerente do escritório. Processávamos pagamentos e checávamos horários de funerais, quando uma forte batida ecoou pelos terrenos silenciosos. Parecia que vinha de um dos portões de entrada de ferro. Nancy franziu a testa. Ninguém deveria estar aqui. Fomos ao portão 6, a entrada lateral perto das parcelas mais antigas, e a vimos. Uma mulher idosa estava logo fora das grades, a não mais de 5 pés de nós. Ela devia estar na casa dos 70, vestindo um vestido azul marinho com pequenas rosas bordadas. Seu cabelo prateado estava preso com elegantes grampos e suas luvas pareciam pertencer a outra época. Sua voz tremia ao falar, embora não estivesse frenética. Eu preciso voltar. Preciso voltar antes do pôr do sol. Nancy perguntou onde estava o carro dela e o romano não respondeu. Ela apenas continuou olhando além de nós em direção ao terreno do cemitério. Explicamos que não podíamos abrir os portões sem o gerente do cemitério, que já havia saído. Ela insistiu mais. Eles aguardam. Ele disse que não demoraria muito. Era estranho e começou a me assustar um pouco. Nancy ligou para o Sr. Brenner, o gerente, e ele suspirou quando ela contou a ele e concordou relutantemente em voltar e destrancar o portão.
15 minutos depois ele chegou, irritado, mas profissional, perguntando: "Onde está o visitante urgente, então?" Viramos para apontá-la, mas ninguém estava lá. O portão e a estrada, além dele, estavam vazios. Não havia carros, passos, apenas o farfalhar das árvores. E o zumbido dos fios de energia acima. Nancy e eu nos olhamos. Ela estava bem aqui. O Sr. Brenner não parecia divertido. Deixe-me adivinhar, ela desapareceu no ar? Nancy propôs checar o feed de segurança. Entramos no portão 6, que tinha uma câmera apontando diretamente para ele, e rebobinamos as imagens. Vimos claramente nós mesmos caminhando até o portão. Observamos nós falando com alguém logo fora do quadro, nossas mãos gesticulando, nossas cabeças acenando. Mas não havia mais ninguém na tela, nenhuma mulher, nenhum vestido. Apenas nós dois falando com o ar vazio. Nancy murmurou algo que eu não entendi, e o Sr. Brenner riu como se tivéssemos pregado uma peça nele. Fofo, realmente. Não discutimos nem tentamos explicar. Mas depois que ele saiu, Nancy ficou olhando para o vídeo por muito tempo. "Eu a vi", sussurrou ela. "Eu sei, eu também a vi." Não tocamos mais no assunto na presença de outros. Mas de vez em quando, se estamos trabalhando até tarde numa sexta-feira à noite, nós verificamos os monitores, só para garantir que não recebemos outra visita. Trabalhei como zelador de cemitério por um tempo na minha cidade natal. É um lugar pequeno, com pouco mais de 5.000 pessoas. É o tipo de lugar onde todos conhecem todos, ou pelo menos eles sabem quem você é. E o trabalho em si não era glamouroso, mas eu gostava. Silencioso e constante, você aprende muito sobre as pessoas lendo suas lápides. Numa manhã, me designaram a tarefa de preparar uma cremação. Uma mulher chamada Evelyn Harper havia falecido. E seu último pedido foi ser enterrada com seu marido, Walter Harper, que morreu em 2014. Então eu cavei o buraco onde as cinzas de Walter já estavam descansando e deixei aberto para a família, que chegaria mais tarde para completar a cerimônia. A equipe do escritório pediu para eu ficar por perto, pois voltaria em breve, então fiquei. Acendi um cigarro e me sentei, encostando minhas costas na lápide de Walter. Depois de 1 minuto ou 2, ouvi uma voz, velha e desgastada, como se tivesse sido carregada pelos ventos por décadas. "Você não deveria fumar", ela disse. Eu nem pensei sobre isso. Não respondi. Apenas concordei, tipo, sim, eu sei. Continuei fumando meu cigarro casualmente e então, um momento depois, a voz disse novamente: "Você está enterrando a Evelyn?" "Sim, senhor", eu disse. E então o tom mudou instantaneamente, de casual para pura alegria. "Ela finalmente está vindo. Esperei tanto por isso." Ele começou a dizer o quão feliz ele estava e como ele esperou por ela. Ele falou assim por alguns minutos enquanto eu terminava meu cigarro. Quando eu pisei nele e o apaguei, finalmente estava pronto para confrontar esse cara que estava conversando comigo. E quando me virei para olhar, não havia mais ninguém no cemitério. A voz desapareceu. E então eu vi os faróis. A família estava chegando. Eu enxuguei algumas lágrimas silenciosas do meu rosto. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, apenas algo como paz. Eu pude testemunhar algo profundamente comovente, porém totalmente inexplicável. Antes de fechar a caixa com as cinzas de Evelyn, deixei algumas das minhas contas de troca abaixo dela, apenas um pequeno presente pessoal para o reencontro deles. A família viu que meus olhos estavam vermelhos e perguntou se eu a conhecia, e eu disse: "Apenas por meio de seu marido", e me afastei. Mais tarde naquela semana, eu aparava em volta dos túmulos e parei pelo lápide dos Harper. Naquele momento, uma brisa suave atingiu meus ouvidos, e eu juro que quase soou como risada. E silêncio. Era outro túmulo que eu visitava com frequência, senhorita Marlene. Ela cuidava de mim e da minha irmã quando crianças. Nós a amávamos como se fosse da família,
e ela nos amava demais. Eu sempre dizia isso, amo muito vocês também. Ela e o marido administravam um ferro velho. Minha irmã e eu passávamos horas explorando, escalando carros enferrujados, brincando de piratas. Quando o jantar estava pronto, Marlene tocava esse velho triângulo de ferro e gritava para nós entrarmos agora ou ela alimentaria o cachorro. Ela faleceu em 2003. Quando comecei a trabalhar no cemitério anos depois, tornei um hábito deixar flores em seu túmulo. Eventualmente encontrei o triângulo dela nas ruínas do antigo ferro velho. Limpei-o e pendurei ao lado da lápide dela, junto com algumas antigas decorações de jardim que me lembro de seu alpendre. Uma noite eu estava trabalhando até tarde e foi quando eu ouvi o toque do triângulo. Sem brisa, sem vento para falar e ninguém por perto. Apenas esse som. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Foi quando ouvi algo que fez meu sangue gelar e me paralisou no lugar. O jantar está pronto, querida. Venha aqui. Eu larguei minhas ferramentas e corri. No dia seguinte, eu sentei ao lado da lápide dela, como costumava sentar na mesa da cozinha dela. Fiquei lá por cerca de meia hora, não dizendo muito, apenas lembrando, rindo um pouco e chorando um pouco mais. Então eu dei um abraço naquela lápide e terminei meu dia forte. Nunca mais ouvi um pio daquela parte do cemitério depois disso. Quando eu tinha 20 anos, me mudei para New Jersey com meus pais para ajudar a cuidar dos meus avós. A vovó tinha câncer no cérebro, então ela estava sempre no médico, junto com minha mãe, irmão e avô. Meu pai geralmente estava dirigindo um caminhão. Isso significava muito tempo sozinho na casa dos meus avós. A casa deles era um verdadeiro sonho. 6 quartos, 3 banheiros completos. O andar de cima tinha sua própria sala de televisão e cozinha. O andar de baixo era ainda mais massivo, com sua própria sala de televisão, uma sala de estar separada com área de bar seco. E se isso não fosse suficiente, tinha um porão completo. Eu estive muito na casa no passado para feriados, mas até nos mudarmos para lá, eu não tinha realmente passado nenhum tempo sozinho na casa. Um dia eu tinha acabado de sair do trabalho e cheguei em casa. A vovó sempre me trazia hambúrgueres Froggen do White Castle e jantares do Hungry Man. Ela os guardava no freezer no porão. Tomei um banho depois do trabalho, vesti minhas roupas confortáveis e decidi que era hora de comer. Desci as escadas para pegar algo para comer e assim que meus pés tocaram o último degrau, a porta se fechou atrás de mim. Virei-me rapidamente para sair do porão, mas assim que alcancei a maçaneta, a porta rangeu ao abrir. E essa foi minha primeira experiência lá. É importante notar que no andar de cima havia um longo corredor do qual todos os quartos se ramificavam. Tinha o assoalho original de quando a casa foi construída no final dos anos 50, e cada passo podia ser ouvido em toda a casa com estalos e estalidos altos. Tábuas arqueadas eram empurradas de volta ao lugar conforme você caminhava. Novamente, sozinho, eu procurava filmes para assistir na primeira sala de televisão no andar de baixo. A sala de televisão era aconchegante e quente. Um lado era uma fileira completa de janelas que deixavam o sol entrar e iluminavam as paredes manchadas de nicotina e a pilha de fitas Video Home System que eu estava revirando. Enquanto eu revirava as fitas, ouvi passos casuais no andar de cima. Era reconfortante porque imaginei que minha mãe estava em casa ou talvez minha tia tivesse vindo visitar. Eu realmente não dei muita atenção. Continuei revirando as fitas até encontrar Major Payne, um dos meus favoritos de todos os tempos, que decidi assistir no andar de cima na sala de televisão onde costumo ficar. Enquanto eu voltava pela casa para chegar à escada, ouvi novamente os passos no andar de cima. Era leve e casual indo na minha direção. Cheguei ao topo das escadas esperando ver a mamãe, mas ela não estava lá. Procurei em todos os cômodos no andar superior, mas não encontrei ninguém. Há apenas um conjunto de escadas para o andar de cima,
e ele termina bem fora da sala de televisão do andar de cima, então é impossível não ver ou ouvir alguém que suba enquanto você está nessa sala. Assisti ao filme por cerca de 1 hora sem perturbações. Eu estava um pouco assustado com os passos inexplicáveis, mas atribuí isso à velha casa se acomodando, quando de repente, do lado mais distante do corredor, o lado mais afastado do conjunto de escadas e de mim, eu ouvi os passos. Eles estavam vindo na minha direção. Isso fez os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Eu sabia que não havia ninguém lá além de mim. Não soava como a casa rangendo, como as casas antigas costumam fazer. Eram passos claros e distintos. Um a um, eles pousavam em um ritmo lento, mas constante, vindo na minha direção. Eles continuaram até apenas alguns passos da porta e então pararam. Eu reuni toda a coragem que tinha. Levantei-me e me debrucei na porta. Da porta, a escada principal estava à minha esquerda e o corredor levava aos outros quartos à minha direita. Olhei pelo corredor à direita, de onde vinham os passos, e não vi nada. Na última porta à direita, a maçaneta girou lentamente até clicar. O tapete grosso e acolchoado daquele quarto dificultou a abertura da porta. Depois que a maçaneta clicou, a porta se abriu alguns centímetros. Voltei para a sala de televisão, tranquei a porta atrás de mim, aumentei o volume da televisão e tentei relaxar. Em outro dia após o trabalho, eu tinha chegado em casa e comido demais, então decidi tirar um cochilo na sala de televisão no andar de cima. Essa era o sofá mais confortável da casa. Um sofá marrom e felpudo que cheirava Newports como os meus avós fumavam. Isso o deixava mais aconchegante, pois tinha o cheiro deles. De qualquer forma, eu adormeci por cerca de 1 hora até ouvir um grito vindo de baixo. Parecia o grito de uma menina pequena. O barulho me acordou e pensei que fosse um sonho, ou o vovô tivesse aumentado o volume da televisão lá embaixo. Desliguei a televisão e desci para verificar a situação. Olhei por todos os cômodos antes de chegar à sala de televisão no térreo. Abri a porta e estava vazia, assim como todos os outros cômodos. Então, ouvi novamente aqueles passos lá em cima, mas desta vez correndo pelo corredor. E os gritos da pequena menina aconteceram novamente, desta vez do andar de cima. Eventualmente eu contei para minha tia sobre tudo isso, especialmente os passos. Ela me olhou bem nos olhos e disse que isso aconteceu durante toda a vida dela. Eu estava falando com meu pai sobre isso e ele disse que isso tem sido uma coisa desde que eles moravam lá. Eles deram um nome para o fantasma. E ela disse que era uma mulher, mas eu não consigo lembrar o nome agora quando a área ela estava sendo zoneada para casas nos anos 50. Descobriram-se montes de sepultamento indígena. Os empreiteiros escavaram esses montes e enterraram todos os ossos e artefatos em uma pedreira fora da cidade. O vovô mencionou que coisas estranhas acontecem desde a mudança deles. Eu e meu irmão estávamos no porão brincando um dia. Como de costume, estávamos a sós em casa. O porão estava repleto de coisas aleatórias acumuladas pelos meus avós ao longo dos anos. Nós cavamos ao redor e ficamos assustados sem sentido por alguns manequins que minha avó tinha, superamos nosso medo e começamos a brincar com eles. Cavamos atrás de onde eles estavam todos escondidos e encontramos um buraco na parede. Era cerca de 2 pés e redondo e parecia que alguém tinha quebrado o concreto com uma picareta para passar pelo chão além dele. O buraco entrava por cerca de 3 ou 4 pés e depois parecia terminar, mas o porão era honestamente muito escuro para dizer. Decidimos pegar uma lanterna e olhar dentro dele. Assim que iluminamos o buraco, uma forte rajada de ar veio voando em nossa direção. Cheirava um pouco como o aroma após a chuva. Nos atingiu tão forte que jogou nossos cabelos para trás e virou alguns dos manequins em seus suportes. E nunca mais fomos àquela parte do porão novamente. Gostaria de começar dizendo que sou de uma pequena cidade em Iowa, com cerca de 7.000 pessoas. Crescer em uma pequena cidade torna você habilidoso em encontrar diversão e aproveitá-la ao máximo enquanto a tem. Lendas urbanas se são abundantes e divertidas de compartilhar, e moro perto da nossa capital.
Conforme envelheci, comecei a me aventurar nela. Fiz vários amigos que adoravam ouvir histórias de como cresci na minha cidadezinha. Eles achavam nossas diversões selvagens e imploravam para eu levá-los a um cemitério a cerca de 40 minutos da minha casa. É um lugar que eu só tinha ido algumas vezes e admito que era durante o dia. Conheço a área relativamente bem. Como já cacei por lá, fiz algumas viagens noturnas. Mas à noite fica bem assustador. Vou afirmar isso agora. Não me interesso pelo sobrenatural. Se algo assustador acontecer, vou procurar uma explicação lógica. Se você me contar uma história assustadora, vou revirar os olhos, mas não há explicação para o que estou prestes a compartilhar com você. Então, numa noite, alguns amigos da cidade me ligaram dizendo que queriam ir a este cemitério e queriam que eu os levasse até lá. Eu concordei. Eles chegaram por volta das 20h horas. Isso foi em meados do outono, então já estava meio escuro nessa hora. Ficamos por ali fumando e colocando a conversa em dia. Éramos 5. Por volta das 9 da noite nós saímos. Parte desta viagem é em uma estrada pavimentada, mas o resto é em estradas de cascalho de calcário, cerca de 6, talvez 10 milhas no máximo, até o cemitério. Pegamos o carro novo do meu amigo na ocasião. Era um carro de alguns meses, um Pontiac G6 marrom avermelhado. Se você já dirigiu em uma estrada de cascalho de calcário, seu carro fica coberto por uma fina poeira branca. Chegamos ao cemitério. A entrada é um grande portão de ferro fundido. Entramos e mostro a eles a lápide. É uma muito grande do início do século XX e tem uma frase muito assustadora nela. Algo parecido com onde você está agora, eu já estive e logo você estará onde eu estou. Desde então, descobri que é comum em lápides antigas. Meus amigos concordaram que era assustador e perguntaram se algo já havia acontecido comigo lá. Não, só uma vez meu carro superaqueceu ao passar por lá, mas nada além disso. Agora essa lápide fica na última fila voltada para o oeste e ao sul, talvez a 50 metros de distância, há uma fila inteira de túmulos de crianças. Lápides pequenas, com espaço apenas para um nome. Bem, a lenda urbana diz que se você correr entre essas lápides zigue-zagueando por elas, você morrerá. Meu amigo começa a falar bobagem, dizendo que é a coisa mais estúpida que ele já ouviu. Ele grita para não ter medo de nenhum bebê morto estúpido. Eu digo, eu não sei, cara, eu sempre ouvi dizer que fulano fez isso e estava morto uma semana depois, e ele me chama de idiota por acreditar nisso. Ele começa a correr por eles e no meio do caminho diz que não se importa com a suposta maldição, mas não completa toda a corrida e volta caminhando. Brincamos com ele e perguntamos se ele estava com muito medo para fazer isso e ele disse sim. Eu fiquei assustado no meio do caminho. Voltamos à entrada, fumamos uns cigarros, conversamos brevemente e eu estava pronto para partir, pois estava com muita fome, já que não havia jantado. Era por volta das 11 da noite e voltamos para a cidade. Eu moro no lado sul, tem um McDonald's. Estacionamos e entramos para jantar. O carro ficou sob um poste de luz bem iluminado. Ao nos aproximarmos, um amigo notou pequenas impressões de mãos por todo o carro. Não menos que 20. Eram do tamanho das de uma criança de 2 anos. Porém, eles tinham tamanhos diferentes e estavam todos bem frescos. Eles estavam sobre o porta-malas e o telhado. Podíamos vê-los delineados na poeira da estrada de cascalho. Eu me lembro de olhar bem de perto e você podia ver claramente pequenas impressões digitais na poeira branca, destacando cada vinco. É a coisa mais estranha que já vi. Não há explicação. Se estivessem lá antes de sairmos, a poeira as teria coberto. Não entendemos como uma criança teria subido no carro dele. Não havia crianças por perto onde o dono do carro morava. Nada. Tentamos encontrar uma explicação razoável para eles estarem lá, mas nada fazia sentido. Avisei meu amigo para ter cuidado ao correr pelos túmulos. Até hoje, se você mencionar isso para ele,
Ele não ouvirá e sairá da sala ou ficará bravo por você ter trazido o assunto à tona. E já faz quase 20 anos que isso aconteceu. Eu tenho 24 anos agora, mas quando eu tinha 17, fui com um pequeno grupo de amigos a um cemitério numa noite de verão. Não estávamos lá para causar problemas. A maioria de nós era espiritual, não religiosa, e profundamente respeitosa com lugares como esse. Nós só queríamos visitar alguns dos túmulos mais antigos. Eu sempre me senti em paz lá, como se a energia lá fosse suave, sonolenta e confortante. Talvez seja por isso que aconteceu. Eu estava quase no final do grupo, demorando para ler todas as inscrições mais antigas, enquanto os outros seguiam em frente. Essa é a última coisa que me lembro. O resto é o que meus amigos me contaram depois. Aparentemente, eu chamei um deles com a voz leve e alegre. Este é meu. A princípio, eles pensaram que eu estava brincando. Mas quando meu amigo se virou para me olhar, parou abruptamente. Porque não era a minha voz. Era mais aguda, estranha e desafinada. E a maneira como eu falava no sotaque não era o meu. Eu não deveria ter morrido. Não foi minha culpa. Foi quando os outros se voltaram para mim. Um deles perguntou: "O que você quer dizer?" Olhei bem para eles e disse que estava brincando no celeiro com os gatinhos quando um homem entrou com uma arma. Bang! Não sei por que ele fez isso. Era o melhor amigo do meu pai. Nas 2 horas seguintes, eles disseram que os guiei pelo cemitério, apontando para os túmulos e contando sobre as pessoas enterradas lá, como se as conhecesse a vida toda. Nomes, histórias, mortes. Uma das minhas amigas tinha o celular dela para iluminar. Ela começou a gravar parcialmente porque estava assustada e parcialmente porque queria verificar o que eu estava dizendo quando chegássemos em casa. Por fim, parei diante de um túmulo, observei a lápide e franzi o senho. Este é o meu irmão. Ele conseguiu viver por muito, muito tempo. Não é justo. Eu também queria viver. Então bati o pé como uma criança e desabei. Só acordei quando estávamos de volta em casa. A primeira coisa que senti foi uma dor de cabeça lancinante. A pior da minha vida. Não me lembro de nada sobre ler aqueles velhos túmulos. E eles me mostraram o vídeo. E era eu, mas não era. Minha voz, postura e expressões eram diferentes. E tudo o que eu disse estava correto. Pesquisamos online e todas as datas, nomes, relacionamentos e histórias coincidiam. Exceto por um detalhe. O túmulo em que desmaiei, que eu disse ser do meu irmão, não estava relacionado por sangue à garota que eu aparentemente estava canalizando. Pertencia ao filho do melhor amigo do pai dela. O mesmo melhor amigo que, segundo ela, a matou com um tiro enquanto brincava com gatinhos. Eu não voltei àquele cemitério e não tenho certeza se algum dia voltarei. Eu não posso dizer com certeza o que tentará arrancar meu corpo da próxima vez, mas não quero dar a ele nenhuma chance. Em 2007, eu tinha 11 anos e minha mãe nos mudou para uma pequena cidade perto da reserva da nossa família. A região onde morávamos foi erguida sobre antigos cemitérios indígenas. Éramos eu, minha mãe, 2 irmãos mais novos e um primo alguns anos mais velho que eu. Sempre ouvíamos coisas, pessoas dizendo nossos nomes, coisas sendo movidas, coisas vistas pelo canto do olho. Mas sendo tão jovens, isso escapava facilmente de nossas mentes. O que não escapava de nossas mentes era a inquietação que todos sentíamos. Nós sempre nos sentíamos observados. Jamais estivemos realmente sós naquele lar. Se pudéssemos escolher, ficaríamos do lado de fora em vez de lá dentro sozinhos. Um dia estávamos brincando com minha mãe e ela nos perseguia pela casa. Corremos para o quarto dela no andar de cima e trancamos a porta. Mamãe bateu na porta dizendo: "Abra, eu vou pegar vocês." Então, de repente, ela começou a bater dizendo: "Me deixe entrar agora mesmo, abra agora mesmo, meu Deus, agora mesmo." Então, nós fizemos e ela entrou correndo e trancou a porta. Minha mãe estava tão pálida e parecia um inferno, e depois de se acalmar,
Ela nos contou que, depois de bater na porta, ela tinha se virado para descer as escadas. Quando ela olhou para baixo, havia um homem com cabelos longos e escuros e um chapéu de copa espiando sua cabeça ao redor da esquina no pé da escada. O homem saiu vestido todo de preto e parecia que ele ia subir, então ela começou a bater e a gritar para nós abrirmos. Na mesma casa, minha prima cochilava, então me aconcheguei com ela de conchinha. Havia uma pequena televisão voltada para a cama dela e eu cochilava quando algo me atingiu. Quando olhei, havia uma marca do tamanho de um punho no cobertor. No verão de 07, uma mulher foi brutalmente assassinada. Minha avó era amiga dos policiais, então ela contou para minha mãe todos os horríveis detalhes bem na nossa frente. Morávamos a poucas casas abaixo da mulher e tínhamos saído com ela na noite em que aconteceu. Por dias víamos sangue por todas as janelas. Algumas semanas depois, passamos pela casa e vimos aquela pobre mulher na janela dela. Meu primo e eu começamos a correr porque sabíamos como ela era e sabíamos o que tinha acontecido. Ficamos muito assustados, claro. Felizmente nos mudamos naquele verão. Preciso te contar sobre a Praça Liuan em Guangzhou, China. Há muito tempo está envolto em medo e mistério. E muitos cantoneses não veem como coincidência que o caractere cursivo Guang, fora da praça, tenha uma semelhança assustadora com a palavra para cadáver. E desde 2004, cerca de 12 pessoas tiraram suas vidas no local, com algumas testemunhas alegando que uma força sobrenatural aparentemente empurrou as vítimas para além das grades. De acordo com os moradores locais, a maldição mortal dos mouros começou há muitos anos, quando foi construída pela primeira vez em um antigo cemitério, algo que, como mostrado em Poltergeist, nunca deve ser feito. Mas não se esperaria que incorporadores imobiliários soubessem disso, certo? Lar de uma câmara de sacrifícios da dinastia Qing, os inspetores não notaram 8 caixões vazios ao erguer a Liuan Plaza, agora um grande mercado de joias, perto da rua pedestre Xiangzhuang. Foi descoberto durante a construção, e alguns dizem que os caixões eram o berço de ruídos estranhos e mortes misteriosas que mantinham as lojas devastadoramente vazias. Para contrariar a malevolência, os arquitetos fizeram o prédio se assemelhar a um octógono, como o Bagua. Um sacerdote taoísta informou aos proprietários que os caixões vazios foram enterrados para frustrar a influência maligna. A condição era que eles não deveriam ser perturbados por 1000 anos. Ops! Desde então, vários acidentes foram relatados, a maioria deles no 5º andar. Pelo menos 2 dos proprietários que administram a praça supostamente faleceram de causas desconhecidas e repentinas. Agora, apesar do clima quente de Guangzhou, os cidadãos chineses afirmam que sempre está alguns graus mais frio na própria praça, e apenas caminhar pelo prédio à noite traz uma sensação arrepiante de desespero. E como na maioria dos assuntos sobrenaturais, não existe evidência concreta para provar que a praça é assombrada de uma forma ou de outra. Os céticos argumentam que a prevalência de pessoas tirando suas vidas lá pode ser devido à sua reputação infame ou à cobertura insensível da mídia, ou ambos. Independentemente, os ocupantes do prédio agora são principalmente proprietários de empresas não locais felizes em fazer um dinheiro rápido enquanto o silêncio reina. E agora onde nossa história começa. Era uma tarde ensolarada quando decidi visitar meu tio na Praça Liuan. E a loja do meu tio ficava no 5º andar, curiosamente, o mesmo andar onde ocorreram muitos dos incidentes misteriosos. Ele sempre manteve um trigrande 8, um símbolo de torre, conhecido por afastar o mal, pendurado acima da porta. No entanto, o prego que o mantinha no lugar começou a se soltar e meu tio decidiu que era hora de retirá-lo e consertá-lo. Ao remover o trigrande, um arrepio estranho, quase palpável, preencheu o ar. Meu tio, geralmente um homem calmo e composto, parecia estar em transe.
Seus olhos vidrados e sem dizer uma palavra, ele começou a caminhar em direção às escadas. Percebi que algo estava muito errado com ele. A princípio, pensei que ele estava fazendo uma brincadeira de algum tipo, mas ele continuou subindo as escadas. Foi quando percebi que poderia realmente haver algo errado. Então o segui. Quando o alcancei, ele já estava no último andar, perto da borda do telhado. Ele olhava para baixo com um olhar vazio. Meu coração acelerava enquanto eu esticava a mão para pegá-lo. Foi então que meu jovem primo apareceu, correndo em nossa direção com o trigram de 8 pontos em sua mão. No momento em que ele o colocou de volta acima da porta, meu tio saiu desse transe estranho. Mais tarde, ao juntar as peças do ocorrido, ficou evidente que a remoção do trigram de 8 pontos havia perturbado os espíritos inquietos da praça. E desde aquele dia, meu tio nunca mais mexeu no símbolo protetor novamente. No verão passado, eu perdi minha tia-avó Helena, irmã da minha avó materna. Viajamos para Ágio, na região da Peloponnese, na Grécia, de onde vem a família da minha avó, para visitar o túmulo da família e prestar nossos respeitos. Não estava preparado para o que senti ao chegar. A cerimônia foi impressionante, impecavelmente mantida. Estendia-se por uma colina baixa, pontilhada de árvores, e parecia ir adiante para sempre, pelo menos 3 milhas, se você fosse caminhar por tudo. Descobri mais tarde que os túmulos mais antigos datavam de 1816, e isso realmente me chocou. Mas ainda mais surpreendente foi que era um cemitério público. Na minha experiência, cemitérios públicos na Grécia raramente são tão bem cuidados. Este era pacífico de uma maneira que mal consigo descrever. Estava um calor abrasador naquele dia em todos os outros lugares, mas dentro do cemitério havia uma brisa suave e perfeita. Quando eu visitava o túmulo da minha avó paterna, sempre sentia um frio. O cemitério parece irritado, como se a terra estivesse cansada. O que meus avós maternos estão enterrados ainda parece diferente. Parecia vivo de certa forma, como se eu estivesse cercado pela família, até mesmo aqueles que eu nunca conheci. Eu senti como se estivesse sendo abraçado. Era como se todos os meus antepassados estivessem lá observando e me recebendo. Ao nos aproximarmos do túmulo da família, cumprimentei todos, esperando que meus pais não ouvissem. Eu não queria que eles me achassem estranho. Mas eu senti que tinha que dizer algo, e foi quando senti uma mão no meu ombro, não literalmente, ou talvez literalmente, não tenho certeza, mas era quente e quase chorei. Estou segurando as lágrimas apenas escrevendo isso, assim como as segurei naquela época. Eu senti como se alguém tivesse me ouvido de alguma forma, como alguém que me esperava para aparecer e dizer olá. Veja, eu nunca tive a chance de conhecer meus avós. Nunca os conheci. Minhas avós morreram antes que eu pudesse me despedir, e meus tios-avós e tias-avós já tinham ido na maior parte quando eu era velho o suficiente para formar memórias reais. Eu tinha 5 ou 6 anos quando os vi pela última vez, e o último faleceu quando eu tinha 10 anos. Eu nem sequer fui autorizado a comparecer ao funeral. Eu carregava essa tristeza como uma pedra no peito. Eu costumava sonhar frequentemente com antigas cafeterias atenienses dos anos 50, a oficina do meu bisavô e casas de família nas quais nunca pude crescer. Eu acordava desses sonhos com uma espécie de saudade, mas ali no sol algo mudou. Eu não queria deixar o cemitério, mas conforme nos afastávamos, eu me sentia mais leve e feliz, como se finalmente tivesse feito as pazes com algo que não percebia que ainda estava lamentando. Eu sentia que eles me conheciam, como sempre tinham conhecido, e apesar das histórias emaranhadas e laços familiares complicados, eles me amavam de qualquer maneira, mas eles me acolheram, e essa foi a experiência mais pacífica que já tive em um cemitério, e eu realmente queria compartilhar isso. A escola primária que eu frequentei e a cidade em que ela se encontra têm uma história. Uma história curta é que a cidade em que eu vivo
Foi fundada por um grupo de famílias e acontece que eu sou descendente de uma delas. De qualquer forma, a escola primária foi construída sobre um cemitério indígena americano que há muito tempo havia sido abandonado quando mais colonizadores vieram para o Novo Mundo e tinha outras coisas sobrenaturais. Deixe-me compartilhar uma das minhas experiências. Quando estávamos descendo de elevador para o porão, as portas se abriram e entramos em uma sala de armazenamento no final do corredor que estava mal iluminada e tinha lâmpadas piscando. Entramos na sala e pegamos as máquinas e no nosso caminho de volta para o elevador, paramos bem antes da esquina para entrar nele. Foi quando vimos uma aparição de uma mulher parada a cerca de 3 metros de nós. Assim que paramos, ela virou para olhar, depois virou novamente e desapareceu na outra esquina. Entramos no elevador e ligamos as máquinas. Antes da porta se abrir para o primeiro andar, nos olhamos e tentamos falar sobre o que aconteceu, mas honestamente não sabíamos o que dizer. Outro encontro que tive na escola para contextualizar foi quando eu estava na 6ª série e estava na biblioteca para um programa extracurricular com alguns outros alunos, um professor e o bibliotecário. Eu estava sentado entre pilhas de livros, lendo um, que por acaso era sobre fantasmas e o sobrenatural, quando ouvi uma batida na parede atrás de mim, que era uma parede de blocos de concreto. Um livro na extremidade oposta de onde eu estava caiu da prateleira e vi uma sombra caminhando entre as prateleiras e sumir. Ao me levantar e olhar, nada havia lá. Há outras histórias de fantasmas sobre aquela escola e houve encontros, mas eles não são meus para compartilhar. O ponto é, desde que construíram a escola em um cemitério indígena, não me surpreende que coisas assustadoras aconteçam. Para contextualizar, eu moro em uma área muito rural na parte centro-oeste dos Estados Unidos, a cerca de 20 minutos da cidade mais próxima e cerca de 6 minutos do município mais próximo. Para aqueles de vocês que viveram no interior, vocês sabem tão bem quanto eu os sons e avistamentos assustadores que fazem você duvidar do que viu, algo comum se você passar qualquer quantidade de tempo ao ar livre à noite. Era 3:30 da manhã de um sábado. Eu estava dirigindo sozinho para a casa de uma festa em uma pequena estrada rural sem luzes que levava do município mais próximo até minha casa. Existem 2 cemitérios, o cemitério antigo e aquele em que ainda enterram pessoas ativamente. Esses cemitérios estão em lados opostos da estrada a aproximadamente 61 metros de distância um do outro. Eu acabara de passar pelo segundo cemitério e fiz uma curva em uma parte da floresta que era especialmente densa. Nenhuma luz da lua penetrava a copa das árvores que se estendiam pela estrada. Eu diminuí a velocidade caso um cervo decidisse saltar à minha frente, como era frequente naquela área. Foi quando eu vi uma grande massa escura estava no meio da estrada. A princípio pensei que talvez fosse um galho ou algum tipo de cachorro, mas quando os faróis do meu carro iluminaram a criatura, eu soube muito bem que isso era anormal, no mínimo. Ali, parado na estrada, estava um grande pássaro preto do tamanho de um urubu, mas ele não tinha cabeça. Agora, como uma pessoa instruída, eu sei muito bem que quando um pássaro se empoleira, ele esconde a cabeça sob as asas, em muitos casos, e isso poderia explicar completamente isso. A lógica e a razão sugerem isso, embora eu nunca tenha visto um pássaro que pousasse no chão, muito menos no meio de uma estrada movimentada. Parei meu jipe a cerca de 10 jardas do pássaro com os faróis iluminando-o. Sentei-me e ponderei a situação por um momento e buzinei para ver se isso o assustaria e o faria voar, mas ele não se mexeu. Fiquei ali por mais um momento e este horrível sentimento de pavor preencheu minha alma. Então decidi dirigir cuidadosamente ao redor do pássaro que dormia. Parei, abaixei a janela do carro e iluminei o local para ver melhor de perto. Em vez de encontrar a cabeça, olhei para o goela sangrenta de um espécime decapitado. A partir daí, admito que meu terror é real e me apressei em deixar esse presságio desagradável para trás.
Na manhã seguinte, o pássaro desapareceu sem deixar rastros ou uma gota de sangue. Eu me pergunto o que era. Começarei dizendo que essa não é minha história, pertence ao meu avô. Ele faleceu há alguns anos, mas era um homem extraordinário e ainda acredito que ele cuida de todos nós. Morei na Alemanha por uns anos, porque meu pai é militar. No dia em que nos mudamos para nossa casa, olhei pela minha janela e vi um funeral acontecendo. Nesse momento, percebemos que havia um grande cemitério no final do nosso jardim. Tive algumas experiências assustadoras nessa casa, sobre as quais vou acabar falando. Mas meu avô leva a melhor com suas histórias. Veja, meu avô era um médium e, acredite ou não, meu avô via, ouvia e sabia coisas que as pessoas vivas não sabiam. Certa vez, minha mãe tomava café da manhã no andar de baixo quando meu avô se juntou a ela. "Dormiu bem?" ela perguntou a ele ou algo do tipo. Ele responde com não. Isso preocupou minha mãe na época, pois meu avô tinha problemas para dormir. Eles falaram a noite inteira, todos eles. Eu não conseguia se entender o que diziam. Minha mãe estava muito preocupada, provavelmente pensando que eu e meu irmão estávamos fazendo bagunça. Ela lhe perguntou o que o mantinha acordado à noite, provavelmente esperando que ele respondesse eu ou meu irmão, mas ele apontou para as portas do pátio do cemitério a poucos metros da casa. Minha mãe então percebeu que não eram os vivos que o mantinham acordado, mas os fantasmas no cemitério. Ele não conseguia entender o que eles diziam porque estavam falando em alemão. Olá, sou Morte. Obrigado por me ouvirem. Espero que tenham gostado das histórias do cemitério desta noite. Desculpe pela voz estranha, estou bastante congestionado. Só espero estar melhor para a edição de amanhã, que acredito que será babá. Acho que não tivemos este há cerca de 4 anos, e acredito que será muito bom. Então até amanhã. Mantenha-se incrível e te vejo na próxima. Boa noite.